Quanto mais pessoas acreditam em uma coisa, mais essa coisa tende a acontecer. Esse é o poder de compartilhar ideias. Toda vez que nós reforçamos uma ideia compartilhando ela, ela é fortalecida no campo mental do inconsciente coletivo. Quanto mais pessoas reforçam uma crença, mais forte ela é. E por conta disso, com mais frequência, nós vemos a manifestação ou a validação dessa crença na realidade. E foi assim que o nosso mundo aqui se formou. A sociedade, as regras, as leis, as crises, o senso comum e etc. São as nossas ideias compartilhadas e aceitas que criam as regras e os sistemas de crenças que existem. E isso acontece porque essas ideias aceitas, elas são reforçadas e compartilhadas geração após geração. E o contrário também acontece, ou seja, quando nós abandonamos aos poucos uma crença e uma ideia e vamos parando de fortalecer ela, quanto mais pessoas param de fortalecer uma crença, de energizar ela, de reforçar ela, ela vai enfraquecendo cada vez mais, até que chega um momento em que ela é algo que quase ninguém mais acredita, ou que ninguém mais acredita. É um mito do passado, um erro do passado. E assim, conforme as gerações vão passando e os tempos vão mudando, nós vamos nos aproximando cada vez mais da verdade, abandonando crenças falsas e aceitando conceitos que são mais adequados, mais próximos da realidade. E assim a humanidade vai evoluindo a passos lentos ao longo das eras. Então, tudo que existe aqui na nossa experiência, na nossa realidade, é formado por crenças, que são ideias fixas, compartilhadas por cada um dos seres que existem. E a crença primordial forma a estrutura da nossa experiência aqui, como ela é um acordo, um consenso que todos nós temos em relação ao tempo, a existência do tempo e a divisão entre passado, presente e futuro. O tempo, ele não existe de fato. O tempo, ele é uma ilusão, uma percepção da nossa mente. Ele não é uma realidade, mas é conveniente para nossa mente linear, que é dominante nesse mundo, fazer essa divisão no tempo. Por isso que todos nós aceitamos e concordamos com a existência do tempo, logo nós vivemos dentro desse domínio do tempo. E para além dessas crenças básicas sobre como funciona o universo, sobre as regras da existência aqui em si, se você for observar, diferentes sociedades possuem diferentes culturas e diferentes contextos que têm as suas diferentes crenças que moldam os limites da vida daquelas pessoas. Então, todas as crenças, em essência, elas são crenças limitantes. A gente vive em um mundo de limites. E até mesmo aquelas crenças que parecem ser benéficas para você em algum determinado momento, eventualmente você vai precisar abandonar elas, porque em um nível de consciência mais elevado, elas deixam de fazer sentido. Eu quis trazer hoje aqui esse conceito de ideias compartilhadas porque ele pode ser muito útil, principalmente quando nós estamos tentando reprogramar a nossa mente e nos libertar de padrões limitantes. Porque toda vez que duas ou mais pessoas compartilham uma mesma ideia, essa ideia ela é energizada e ela ganha força. Você já deve ter ouvido falar em ambiência, né? Que o nosso ambiente ele tem uma capacidade muito grande de nos influenciar. Aquela história, né, de que aves da mesma plumagem voam juntas. Então, dependendo de para onde você quer levar a sua vida, vai ter um ambiente que te favorece mais, porque as crenças, ou seja, as ideias compartilhadas naquele ambiente, elas favorecem os seus objetivos, elas favorecem alcançar a vida que você deseja alcançar. Então, uma coisa é você tentar mudar a sua mentalidade, tentar mudar a sua vida, estando inserido em um ambiente onde as pessoas ali têm a mesma mentalidade que você deseja alcançar, ou seja, que elas compartilham as mesmas ideias que você está tentando fortalecer e internalizar, porque no meio dessas pessoas é como se você fosse meio que carregado, como se você realmente absorvesse por osmose. Ali naquele ambiente, o nível de consciência é outro, as regras do jogo são outras, as possibilidades são outras. Agora, quando você tenta mudar essa mentalidade e a sua vida, quando você está inserido em um ambiente onde as pessoas ali estão constantemente reforçando, alimentando e energizando as crenças que você quer abandonar, é muito mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. É como se você estivesse nadando contra a maré. Então é como se você fosse meio maluco ali. Você precisa confiar muito em você, você precisa ter uma fé muito maior. Então tudo que acontece nas nossas vidas é determinado pelas ideias fixas que nós mantemos em mente, que são as crenças. E conforme você vai expandindo a sua consciência, e mudando a sua mentalidade, o seu paradigma vai mudando e a sua realidade, ela vai refletindo essa mudança. E da mesma forma que acontece no mundo e nas sociedades em geral, é determinado pelas ideias fixas que a maioria dos envolvidos sustenta e energiza. Quanto mais pessoas acreditam em uma coisa, mais essa coisa tende a acontecer. Quando nós ficamos no piloto automático, ou seja, quando nós deixamos a nossa mente à deriva, sem assumir o controle, nós vamos ser inevitavelmente influenciados pelos padrões predominantes daquela sociedade
sociedade que tá ao nosso entorno. E aí você vai acreditar nas mesmas coisas, você vai experienciar as mesmas coisas, você vai ter os mesmos problemas que todo mundo e etc. Quando você decide que você quer mudar e assumir o controle e parar de ser influenciado por esses padrões predominantes, se você for muito resiliente e tiver sucesso, você vai começar a nadar contra a maré e eventualmente você vai começar a ter resultados. Resultados esses que contradizem aquelas crenças que aquelas pessoas têm. E aí você vira uma exceção. E aí você vira uma pessoa que teve sorte. Então, uma das maiores coisas que nós podemos fazer em prol da evolução coletiva e da nossa própria é compartilhar boas ideias, reforçar e energizar boas ideias, fortalecer crenças positivas em si mesmo e nos outros e evitar a todo custo compartilhar ideias negativas, compartilhar crenças limitantes, reforçar essas coisas. A nossa energia ela é o nosso maior poder. Tudo aquilo que a gente coloca, a nossa energia, cresce e se fortalece. Então imagina milhões de pessoas acreditando em uma coisa, energizando uma ideia, uma crença, dando vida para aquilo. É muito poderoso. Por isso que é extremamente importante e a melhor coisa que você pode fazer pela humanidade, pelo mundo em geral, é parar de energizar crenças negativas, é mudar o seu padrão de pensamento. Por exemplo, quanto menos pessoas acreditarem na escassez, menos pessoas vão viver em condições de escassez. E isso vai reforçando um novo padrão de pensamento na sociedade em geral. Então a abundância começa a fluir. Da mesma forma, quanto mais pessoas acreditam no amor e em relacionamentos felizes, mais pessoas conseguem viver isso. E quando a gente compartilha essas ideias, mas não somente isso, quando a gente vive essas ideias, quando a gente se torna a prova viva de que aquilo é possível, isso cria um efeito em cascata. E cada vez mais pessoas vão enxergar essa possibilidade, cada vez mais pessoas vão querer mudar o seu paradigma, vão querer acreditar nisso. Já quando você compartilha ideias limitantes e negativas, você está fazendo um desserviço à humanidade. E muitas vezes a gente faz isso sem nem perceber. Você pode observar, por exemplo, em alguns posts na internet, posts polêmicos de qualquer nicho, que você entrar e você ir nos comentários, você vai ver ali enxurradas de pessoas, né, dependendo do tema, compartilhando ideias negativas, crenças limitantes. É uma enxurrada de crenças limitantes que a gente enxerga nesses comentários. Pessoas disseminando crença de escassez, crença de esforço, crença de traição, crença no sacrifício e etc. E você percebe a força que essas crenças têm na vida daquelas pessoas quando você observa a convicção com a qual elas expressam aquelas ideias fixas que elas têm na mente delas. Comentários raivosos, por exemplo, eles são muito enérgicos. Você percebe que tem uma grande quantidade de energia ali. E quando a pessoa faz isso, ela tá energizando aquela ideia, ela tá compartilhando, passando para frente, contaminando a sociedade ou o inconsciente coletivo com aquela crença, colaborando para a disseminação daquela crença. Só que tudo aquilo que nós damos, nós recebemos de volta. As ideias que você compartilha, que você dissemina, que você ajuda a fortalecer o inconsciente coletivo, vão ser as mesmas ideias que vão ser internalizadas em você e que vão gerar frutos na sua vida. Então, tudo que você faz para a sociedade em geral, nessa questão de compartilhar ideias, você está fazendo para você. Tudo que você está reforçando no mundo, você está reforçando em você. Outro ponto muito interessante das ideias compartilhadas que a gente pode usar a nosso favor é a questão de testemunhos, né? Há muito tempo existe, acho que essa tradição, talvez tenha começado em religiões, de pessoas que compartilham, né, seus testemunhos, seus cases de sucesso, para ajudar a fortalecer a fé dos demais. Então, compartilhar testemunhos é uma forma muito positiva de você energizar uma crença, porque o objetivo de compartilhar experiências de sucesso é elevar a fé das pessoas, fazer com que mais pessoas aceitem que algo é bom e funciona. Isso é algo que também a gente vê muito sendo utilizado no marketing. Mas a gente pode usar essa técnica, né, de compartilhar as nossas experiências, compartilhar os nossos testemunhos para fortalecer aquelas coisas boas e positivas que transformaram a nossa vida, que podem transformar a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, quanto mais pessoas estiverem por aí espalhando o quanto a mudança de mentalidade é positiva, o quanto a mudança de mentalidade faz diferença na vida das pessoas, e não só falando isso, mas sendo provas vivas disso, mais essa ideia vai ser energizada e reforçada no inconsciente coletivo. Mais pessoas vão ficar conscientes disso e mais pessoas vão ser despertadas para esse fato. Hoje em dia a gente já vê esse movimento acontecendo com mais frequência e isso é muito bom, porque o nosso real poder de transformar o paradigma da humanidade, ele está nas ideias que nós compartilhamos e reforçamos, e nas ideias que nós deixamos de compartilhar, que nós deixamos de acreditar e deixamos de reforçar. Esse é um mundo de ideias, e a única forma de mudar ele é através das nossas ideias, das ideias que a gente compartilha, das ideias que a gente acredita, que a gente reforça e que a gente energiza. Então, quando nós fortalecemos crenças positivas, quando nós relembramos as pessoas
pessoas, do real poder que elas têm, de quem elas realmente são, nós estamos trabalhando para uma mudança muito significativa no mundo em geral. Ao mesmo tempo que isso contribui imensamente com as nossas vidas e com a nossa evolução, nós estamos contribuindo para a construção de um mundo melhor. Então, cuide para você só compartilhar por aí aquelas ideias e aquelas crenças que você quer internalizar, que você quer fortalecer na sua vida. E se você tem alguém com quem compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos, pessoas com uma mentalidade semelhante, para fazer planos juntos, para visualizar juntos, para criar metas juntos, isso é uma coisa que pode potencializar muito os seus resultados. Se você já leu o livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, você sabe que lá ele introduz o conceito de mentes mestras, que são pessoas com objetivos similares com quem você se associa no caminho para a realização dos seus objetivos. Isso é um conceito muito poderoso. Quanto mais pessoas reunidas compartilhando uma mesma ideia em prol de um objetivo em comum, maior é o poder de magnetismo e mais rápido as coisas tendem a acontecer. Então, isso é algo que nós podemos utilizar a nosso favor em prol de alcançar os nossos objetivos na vida. Então, compartilhe ideias de uma forma inteligente, use isso a seu favor, para o seu próprio bem e para o bem de todos. Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo e nós nos vemos muito em breve no meu próximo vídeo. Tchau!